Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Já chega clicando no gostei, se inscreve e nos conta de onde você está nos acompanhando. Agora, antes de continuarmos nosso vídeo, responde essa enquete hoje. A enquete é o seguinte: na sua opinião, entre Mirtes, Salma e Ângela, qual das três, na verdade, é a mais bonita de Contigo Sim? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vem agora saber com exclusividade tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. É reta final e já sabe, né? O que não vai faltar é fuzuê e confusão. Então vem agora saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Ângela está lá no hospital e dessa vez não como profissional da saúde, sim como uma mãe. A Nelida informa como está o estado de saúde atualmente do seu bebê e diz que mais tarde, se a Ângela quiser e puder, ela pode olhar o bebê. Ângela fica muito agradecida e diz que sim, ela retornará mais tarde para olhar o seu bebê, enquanto a Nelida sai porque está em seu horário plantão no trabalho. Nisso, a Samantha vem chegando bem na hora e vê então a Ângela lá nos corredores do hospital e não gosta nadinha. Para quem perdeu alguma coisa ou não, a Samantha prendeu Álvaro em casa, fez tarantantan com o homem à força e pretendia engravidar dele por causa disso. Isso porque o Álvaro pediu a Samantha o divórcio, pois confessou para ela que não a ama e sim que ama a Ângela. E com isso ele não quer mais sustentar esse casamento cheio de farsas e mentiras, porque os dois estão se transformando nos verdadeiros monstros. E com isso, Álvaro não quer mais continuar nessa relação. E diz que também a Samantha não consegue se controlar, vive bêbada, cheia de pastilhas também. Aí a Samantha não gostou nada disso, fez o que fez com um homem e agora ela está lá no hospital, revoltada, com a mesma roupa de ontem ainda. Daí ela chama então a Ângela para perto e diz que por causa dela, Álvaro lhe pediu o divórcio e taca-lhe um tapa bem na cara de Ângela. A Samantha não consegue conversar e só gritar. Nisso, ela então fala para a Ângela que por culpa dela, o Álvaro lhe pediu o divórcio. Como sempre, ela fica ali então biscoitando então para ver quem é o próximo que ela vai pegar. E garante a Ângela que o Álvaro não será então o próximo dela e então fica ali naquela discussão as duas. Ângela não deixa o tapa barato e devolve então na cara da Samantha de novo. E diz que a mim você não vai colocar a mão em mim. E diz então para ela baixar a mão e que não venha tocar em mim novamente. Porque se você fizer isso, você vai se arrepender. A Nelida então corre vendo então toda aquela situação quando as duas então se agarram. A Nelida se põe entre as duas e pede para que a Samantha pare e que respeite a Ângela porque acabou de ter um bebê. Aí então a Samantha diz sim, um bastardo, onde o meu marido é o pai, onde a Ângela seduziu o meu marido para isso. Aí a Ângela então diz que a única culpada disso tudo é você mesma, você e Álvaro, pelas estupidez que ele fez e as mentiras. Eu não tenho culpa de nada. E nisso a Samantha fica fazendo força para ir até a Ângela e arrancá-lo o cabelo dela, dar soco e tudo aquilo mais. Aí a Nelida fica ali segurando então a Samantha, pedindo para ela se recompor, porque ela tem que tomar cuidado, porque diante dela está uma mulher que acabou de dar à luz e isso não pode fazer bem a ela. Aí então a Ângela fica ali parada então olhando para tudo isso. Aí a Nelida também lembra a Samantha que ela está em um hospital e pede por favor para ela se controlar, porque senão ela vai chamar então a segurança. A Samantha pede para que ninguém lhe toque e então tira sua mão de Nelida e diz então que a única que deveria sair daqui, ser chamada pelos seguranças e ser voada daqui pelos cabelos seria essa rata. Fala então. A Nelida pede então para que a Samantha se controle. Ângela diz então que ela deveria então procurar uma ajuda porque ela não está bem. A Samantha diz que quem deveria procurar uma ajuda seria a Ângela e que ela vai necessitar então de uma ajuda quando a Samantha acabar de vez com a Ângela e continua então chamando a Ângela de rata e se retira dali, deixando então uma Nelida pasma, chocada, e corre para a Ângela para perguntar se ela está bem. Ângela diz que está, muito mais agora depois do que aconteceu, se referindo então ao belo tapa que ela devolveu em Samantha. Ângela está em sua casa já guardando sua bolsa, pois já começa o seu plantão lá no hospital. Álvaro bate na porta, ela então pede para que entre, mas até então ela não sabia que era o Álvaro. Ela até estranha quando vê que é ele entrando.
Ele está muito mal e então com a cara de choro também, perguntando a Ângela se ela pode conversar com ele, porque ele necessita conversar com alguém. Ângela se preocupa e pergunta o que foi que aconteceu. Álvaro então diz que foi a Samantha. A Samantha enlouqueceu de vez e me golpeou na cabeça e que ela está louca e que depois de tudo que aconteceu, aí agora também vem a Clarinha. Eu saí de casa para buscar ela porque ela ia se casar com o Dário e começa a falar um monte, sabe? Ele desembuia tudo ali e a Ângela fica ali parada sem conseguir entender ou acompanhar realmente toda a história do que aconteceu naquele longo dia do Álvaro. Aí então a Ângela pede para que ele se acalme e que lhe conte as coisas por etapa. Aí Álvaro então conta que ele está sozinho, ele já não sabe mais com quem conversar, ele não sabe o que fazer e são muitos problemas ao mesmo tempo. E diz que a Samantha está louca, que a sua casa ela já não sabe nem o que fazer. Por quê? A Samantha lhe trancou lá no quarto Vegas, na mansão, lhe dopou também, ele ficou sedado o dia inteiro. A Samantha também fez tcharam-tchan com ele porque ela quer engravidar dele, assim como a Ângela também conseguiu engravidar. E diz que esse é um dos pontos chaves da loucura da Samantha. E que também a Clarinha decidiu se casar escondido com o Dário e com isso levou um não dele bem na hora do casamento. E agora ela está trancada lá na mansão e não quer conversar com ninguém. E diz para a Ângela que já não tem mais nem com quem conversar ou desabafar, até porque o seu melhor amigo, se referindo ao Dário, lhe traiu com sua esposa. E diz que agora só tem a ela. Aí então ele começa a sorrir. Aí então a Ângela fala para ele que se não fosse pelo golpe que ele tem na cabeça, ela também lhe daria uma boa bofetada, porque ele está merecendo. Aí Álvaro começa então a sorrir disso, porque ele acha graça em tudo, até pela forma como a Ângela falou. Ângela então se senta perto de Álvaro e começa então a examinar aquele ferimento na cabeça, dizendo que não parece ser superficial, e pergunta se isso aconteceu porque o Álvaro pediu divórcio a Samantha. Álvaro então pergunta a Ângela como é que ela sabe disso. Aí Ângela então conta para o Álvaro que ela descobriu isso tudo porque a Samantha lá no hospital lhe deu uma bofetada e que as duas discutiram bastante na frente de todos. Aí Álvaro fala: veja só, Ângela, tá vendo? A Samantha está muito mal. Aí Ângela então faz a melhor pergunta até aqui e pergunta para o Álvaro de quem é a culpa disso tudo. Álvaro então, chorando um pouco, fala que a culpa é dele. A culpa de tudo que está acontecendo com ele, com ela, se referindo a Ângela, com a Samantha, com a Clarinha, ele é culpa de tudo que acontece no mundo. Ângela pede então para que o Álvaro não se faça de vítima. Ele sabe muito bem onde ele errou e o que ele deve fazer para consertar tudo isso. E então finaliza dizendo para o Álvaro que ele deve tratar aquele ferimento porque não é superficial e uma pancada na cabeça não se brinca. E diz para o Álvaro que é necessário que ele vá até o hospital para que a doutora Flávia possa examinar isso, porque isso não é superficial, repete então ela. Álvaro diz que isso não é nenhum problema para ele, esse é o menor dos problemas que ele tem agora, e que a Samantha, essa sim, ela está ficando louca. Ângela, eu já não sei mais o que fazer, ela está fazendo de minha vida um inferno, desabafa então Álvaro para a Ângela. Ângela então pergunta a Álvaro se ele sabe o que ele vai fazer agora diante de tudo isso. Álvaro diz que não, ele só está lamentando tudo isso que está acontecendo, pois hoje ele vê o erro que cometeu em ter se casado com a Samantha e ter enganado a Ângela, que ela sim é a verdadeira pessoa que ele ama nessa vida, e diz que está seguro de tudo que ele está fazendo, ele não quer mais permanecer ao lado da Samantha. Quando Álvaro então se levanta para ir embora, ele começa a tontear muito forte. Ângela então fala: veja só, Álvaro, tá vendo que você não está nada bem? Por favor, vamos agora para o hospital. Aí Álvaro então concorda. Quando ele então vai abraçar ela então fica toda dura ali e então sai de perto de Álvaro. Álvaro sente então um esfriamento ali e sente que foi então um erro tentá-la abraçar. Aí então Ângela continua preocupado com Álvaro e pergunta se ele consegue caminhar então até a porta para que possam sair e ir junto então para o hospital, porque parece que realmente o baque que a Samantha deu no Álvaro, esse ele jamais vai esquecer. O corte realmente é enorme em sua testa. Ângela finalmente conseguiu levar Álvaro até o hospital e estão agora no consultório da doutora Flávia. Ela olha então o raio-x na cabeça que fez então do Álvaro e diz que o que ela vê ali é um pouco preocupante. E diz que tem uma leve fissura no crânio e que foi uma fratura então.
Ângela então alerta a Álvaro que o que ele sofreu na cabeça foi bem perigoso. Aí a Flávia então alerta que qualquer pancada na cabeça é muito perigoso e que deve procurar uma ajuda médica e não dormir pelo no mínimo umas 10 horas. Isso fica o alerta aqui para todos, né? É muito importante então essa informação em caso de pancadas na cabeça. Álvaro diz que não está se sentindo mal. Aí então a Flávia diz que ele possa então ter alguma inflamação no cérebro. Então ela receita então uma tomografia e alguns medicamentos. E diz então para a Ângela e para o Álvaro que eles não passem na farmácia porque por causa da hora deve estar fechada. E que vão falar com o Dário, pois ele tem as chaves. Aí então nesse momento o Álvaro fica irritado e diz que não vai procurar pelo Dário de jeito nenhum. A Flávia pergunta então para o Álvaro o que foi que aconteceu. Álvaro então expõe ali toda a verdade e revela então para a Flávia que o Dário fugiu então com a Clarinha para se casar escondido os dois juntos e acabou então que no último momento deixando ela para trás e dando um não a ela e não se casando com sua filha. Flávia diz que não consegue entender o que é que acontece com o Dário, pois ele estava muito apaixonado pela menina e que ele poderia ter se casado com ela justamente no momento em que pôde e não se casou, fica ela desconfiada. Ângela está ali então escutando toda a conversa e também se irrita, pedindo então para que a Flávia e o Álvaro entendam também o lado de Dário por ele não ter se casado, pois ele deve ter suas razões também, calando então tanto a Flávia, que é a mãe do Dário, quanto o Álvaro, que é o pai da Clarinha. E o primeiro encontro de Álvaro com Samantha acontece aqui agora. Depois então de tudo que aconteceu em relação a Samantha ter acertado Álvaro bem na cabeça e depois de tudo que aconteceu, agora finalmente os dois ficam cara a cara. Álvaro chega então no escritório da Samantha e então esfrega o resultado de exame em sua cara e fala: veja só o que você conseguiu para fazer comigo. Agora tem uma frasura na cabeça e também no crânio. Por sua culpa, agora eu também estou mal. Aí então a Samantha já vem então fazendo cara de poucas e boas para o Álvaro e fala: pobrezinho. Aí então o Álvaro fala para ela bem sério: chega, basta, chega de teus choros, chega de todas as suas mentiras, para mim já deu, para mim acabou, essa relação não tem mais jeito. E Álvaro então conta para Samantha que ele não vai seguir ali escutando todos os ataques de birras então que a Samantha anda fazendo ultimamente, que se ela quiser morrer tomando bebidas, tomando aquelas pastilhas, que ela faça. A partir de hoje, ele lava totalmente as mãos em relação a qualquer relação que ele possa ter com a Samantha. Aí a Samantha pergunta se é assim mesmo que ele vai tratar a futura mãe de seus filhos, porque depois daquela tarde maravilhosa em que tivemos, possa ser que eu esteja grávida. Aí a Samantha então pergunta para o Álvaro se realmente ele vai continuar falando com ela assim, porque possa ser que ele esteja falando mal e até mesmo gritando com a futura mãe de seus filhos, porque depois daquela tarde maravilhosa em que tivemos, possa ser que eu esteja grávida, fala então a Samantha. Aí Álvaro então fala: queira Deus que não, queira Deus que você não esteja grávida, porque eu posso ir para a justiça e tentar fazer de tudo para provar que essa criança não é meu filho. Você, Samantha, não tem vergonha nessa cara, e para mim, todas essas coisas que você está fazendo só fez a gente se distanciar cada vez mais, e que de você eu não quero ter mais nada, nenhum tipo de contato, nenhum tipo de vínculo. Aí a Samantha fala que isso não é nada comparado ao que ela vai fazer com ele caso ele pense em ao menos se divorciar dela. Aí então Álvaro fala: sim, eu já sei do que você está falando. Você está falando daquele maldito pré-contrato nupcial que nós fizemos. Aí a Samantha diz que esse será um dos seus menores dos problemas que ele terá se caso se divorciar dela. Álvaro diz que ele também pode conseguir destruir a vida dela, basta ela continuar fazendo o que está fazendo com a vida dele, de um inferno. Ele também sabe fazer isso com a dela, e então promete para a Samantha que ele vai dar retorno a qualquer outro tipo de vingança que ela faça. E então pede para que ela fique longe então da Ângela, porque da mesma forma que ela esbofeteou a Ângela, com certeza ele vai fazer algo bem pior para a Samantha. E então o Álvaro jura então vingança para a Samantha e diz que tudo que ela fez, ela vai pagar e vai pagar em dobro.
Álvaro então pega seus exames médicos que ele jogou sobre a mesa então de Samantha e se retira dali, gente, com muita, mas muita raiva da Samantha por tudo que ela está fazendo. A Samantha então fica ali parada então com muito mais raiva ainda da Ângela, lógico, porque ela não consegue sentir raiva do Álvaro e fica indignada com toda aquela situação. Álvaro chamou seu advogado até seu escritório para mostrar a tomografia e todos os exames que ele fez na noite anterior, causada por causa da pancada que a Samantha lhe fez na cabeça. Daí, então, o Álvaro pergunta então para o advogado se eles podem fazer algo para então se proteger da Samantha na justiça. O advogado fala que esse diagnóstico e essa fissura que ele teve no cérebro foi algo que caiu como uma chuva do céu para eles. E que isso é muito bom, porque toda essa causa mostrando e comprovando que foi por causa de um golpe, aí Álvaro então fala assim, aí então o advogado então aconselha a Álvaro denunciar essa ação, porque quanto mais provas eles tiverem contra a Samantha, melhor será então para ganhar dela nos tribunais. E quem sabe até conseguir então algumas benefícios, se referindo então financeiros a Samantha. Álvaro então pergunta sobre o contrato pré-nupcial que eles assinaram, se por causa então dessas provas, se isso pode então ajudar de alguma forma. O advogado diz que eles podem conseguir sim algumas vantagens, porque ele alegando então tudo o que está acontecendo num pedido de divórcio, no divórcio legal, ela então pode começar a perder algumas certas vantagens como mulher então. E então, ele entrando na justiça, ele pode então ganhar essas ações então da Samantha. Fala então, entusiasmando então o Álvaro, porque o Álvaro, o foco dele é conseguir então dinheiro, mas na verdade o que ele mais quer é se livrar da Samantha no momento para conseguir conquistar a Ângela de vez, sabendo ele que a Ângela já tem seu coração todo dominado pelo Leonardo, pois ela está loucamente apaixonada por ele. Álvaro então continua com essa luta e essa perseguição na justiça, que agora ele vai entrar para conseguir então algum benefício financeiro então nessa proposta de divórcio com a Samantha. E para finalizar com chaves de ouro, a Ângela está então no quarto de hospital arrumando suas coisas lá, quando a Salma chega sorrateiramente. Aí a Ângela então olha e vê que é ela entrando e pergunta para a Salma se os pais dela não lhe ensinaram que antes de entrar em qualquer ambiente que tenha pessoas, que se não ensinaram de bater na porta antes. A Salma fala que não foi até ali para falar com ela sobre modos e educações que seus pais lhe ensinaram, e sim para fazer uma grande e boa proposta para a Ângela. Ângela pergunta do que ela está falando, e é nesse momento então que a Ângela faz então uma proposta para a Ângela, pedindo então que ela vá embora para a cidade dela, e nisso ela lhe dará então R$1 milhão para que ela possa abrir a clínica dela. E nisso ela então esquecer de vez o Leonardo e todos ali. Proporciona então a Salma para a Ângela, fazendo então uma chantagem para que a mulher desapareça da vida de vez de Leonardo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve, clica no gostei. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Também nos conta de onde você está nos acompanhando.